Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Ainda em fundamentos, de matemática, vamos relembrar um pouco sobre trigonometria hoje. Alguns tópicos que vão ser muito importantes para nós ao longo do curso, algumas identidades trigonométricas que a gente vai usar muito, beleza? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, não deixe de enviar mensagens por e-mail que aparece aqui na tela, no nosso canal no Instagram, ou no nosso canal no YouTube, beleza? Vamos lá então? Bom, então vamos falar um pouco sobre as razões trigonométricas, A trigonometria, pessoal, ela surge da necessidade de relacionar lados e ângulos num triângulo retângulo. Bom, então antes a gente só havia a relação entre os lados de um triângulo. Por exemplo, Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Agora, com a informação de um ângulo, a gente vai poder usar a trigonometria. Algumas razões serão importantes para nós. Você conhece bem as razões seno, cosseno e tangente. Usou bastante no seu ensino fundamental, no seu ensino médio. Só relembrando aqui que o seno de um ângulo é dado por cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente a esse ângulo sobre a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o seno sobre o cosseno ou o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Outras razões trigonométricas que serão muito importantes para nós ao longo do curso é a cossecante, que é definida como uma razão é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, e a cotangente, que é o inverso da tangente. Faço questão de enfatizar que é o inverso, porque na matemática há uma diferença gigantesca para as ideias de o inverso e a inversa. Quando a gente for falar um pouco sobre funções inversas, eu quero falar um pouco sobre as funções inversas trigonométricas. E aí eu volto nesse comentário. Beleza? Bom, ok. A partir daqui, pessoal, a gente passa a estudar um pouco das identidades trigonométricas. Serão fundamentais para a gente dentro do curso de cálculo. Tá? A relação fundamental da trigonometria é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Algumas demonstrações, pessoal, fogem um pouco do nosso objetivo, principalmente nesse material de revisão, mas eu vou deixar o link no nosso canal para quem tiver curiosidade sobre alguma demonstração dessas identidades trigonométricas, pode ir lá, ver, tente entender. Qualquer dúvida também pode entrar em contato, beleza? Bom, se existe essa relação para qualquer ângulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, repare que as outras duas, que serão muito importantes para nós aqui também, são decorrentes dessa primeira. Se você pegar a primeira equação e dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, você chega em tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, já que ficaria 1 sobre cosseno ao quadrado, tá bom? Essa terceira também é decorrente da primeira. Basta você dividir todo mundo por seno ao quadrado. Você chega nessa expressão. Então, essas três serão muito usadas durante o curso de cálculo, ok? Outra identidade muito importante aqui para nós é a ideia de seno do arco duplo. Para a gente demonstrar ela, eu preciso da ideia do seno de alfa mais beta e seno de alfa menos beta. Então, o seno de alfa mais beta é dado por seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Essa demonstração também eu vou deixar como anexo lá no nosso canal, para que você, se você tiver curiosidade, dê uma olhada, ok? Mas eu chamaria a atenção que o mais importante nessa fórmula é você perceber que o seno não é uma relação linear, ou seja, o seno de 90 graus não pode ser dado por seno de 30 mais o seno de 60, por exemplo. Ou seja, o seno da soma não é a soma dos senos, ok? Muito cuidado, a gente tem que usar essa relação da trigonometria. Seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Para subtração,
A ideia é a mesma, só muda o sinal, ok? Se eu fizer alfa igual a beta, eu tenho seno de 2 alfas. Então, onde tem beta, eu colocaria alfa, ficaria seno alfa cosseno alfa, mais seno alfa cosseno alfa. Ou seja, uma coisa mais ela mesma é 2 vezes ela, por isso essa expressão em negrito, ok? Uma identidade muito importante para nós. A ideia, pessoal, é a mesma para o cosseno do arco duplo. Lembrando que o cosseno também não é uma relação linear, tá? E a tangente do arco duplo. As demonstrações estão aí, passo a passo, tá? Por que cosseno de 2α pode ser escrito como cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa, e por que tangente de 2α pode ser escrito como 2 vezes a tangente de alfa dividido por 1 menos tangente ao quadrado de alfa, ok? Algumas demonstrações, por que tangente de alfa mais beta é dado por essa expressão, por que cosseno de alfa mais beta é dado por essa expressão, que eu não coloco nesse material, porque não é nosso objetivo esse tipo de demonstração, eu vou deixar em anexo, ok? Uma relação importante para nós também é que seno ao quadrado de alfa também pode ser escrito como 1 menos cosseno de 2α, isso tudo sobre 2. Cosseno ao quadrado de alfa pode ser reescrito como 1 mais cosseno de 2α sobre 2. Essa identidade a gente vai usar muito também num processo de integração. Será fundamental para nós no processo de integração. Ok? Demonstrações, qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou colocando em anexo no material. Beleza? Bom, falar um pouco sobre lei dos senos e lei dos cossenos, né, pessoal? Que é uma ferramenta e tanto para nós, já que você pode aplicar a ideia de seno e cosseno fora de triângulos retângulos, tá bom? Repara que não é a razão seno, porém é uma lei que trabalha com o seno e trabalha com o cosseno, ok? Olha para esse exemplo, seja um triângulo qualquer com lados A, B e C, em que são lados opostos dos ângulos A, B e C, respectivamente. O quociente entre a medida de cada lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é uma constante igual a 2R, em que R é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então aqui tem duas informações, tá? Primeiro, que em qualquer triângulo você pode usar essa relação, lado está para o seno do ângulo a qual ele é oposto, assim como B está para o seno do ângulo ao qual ele é oposto. Você tem uma proporcionalidade ali, você pode multiplicar cruzado usando essa relação e achar algum valor. Além disso, caso você não tenha como fazer essa proporcionalidade, você pode usar a informação que a razão entre o lado e o seno do ângulo ao qual ele é oposto também é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Vamos montar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Imagine que um terreno de forma triangular tem, em ruas que formam entre si, um ângulo de 120 graus, ruas de 20 e 15 metros. Determine a medida do terceiro lado do terreno, sabendo que o ângulo oposto à rua de 20 metros é 45 graus. Ou seja, você quer a informação de um terceiro lado de um triângulo, sendo que esse triângulo não é retângulo. Portanto, você não pode usar Pitágoras ali. Bom, como fazer? Não posso usar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, pois o triângulo não é retângulo, não teria hipotenusa, por exemplo. Eu posso utilizar a lei dos senos, porque eu tenho informações de dois lados, quero achar um terceiro, e tenho informação de dois ângulos. É uma característica da lei dos senos, exercícios conterem informações sobre dois ângulos. Então eu posso montar uma razão de proporcionalidade assim. X, que é o lado que eu quero achar, está para seno de 120, assim como 20 está para o seno de 45. Simples assim, beleza? Na lei dos cossenos, fala o seguinte, simples também. O A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto B vezes C, cosseno de A. Repara que eu posso isolar qualquer lado do triângulo. Então, a fórmula é bem simples,
ela vale para qualquer tipo de generalização dentro desse triângulo, quem você queira isolar, tá? O importante é que, se você isola o lado B, você trabalha com os lados A e C e o cosseno oposto do ângulo oposto ao lado que você isolou, ok? Um exemplo da lei dos cossenos. Imagine que você seja um engenheiro e deseja calcular a distância do ponto A ao ponto C, ou seja, exatamente o tamanho dessa ponte, tá? Entretanto, com a ferramenta que você possui, só foi possível calcular as medidas AB e BC, no qual o segmento AB é de 2 km e o segmento BC é 4 km. Porém, você tem a informação do ângulo B, que é 65 graus. Como achar o tamanho dessa ponte? Você pode falar que o tamanho da ponte ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado menos 2 vezes AB vezes AC vezes o cosseno de 65 graus. Simples assim, ok? Então, a lei dos senos e a lei dos cossenos, ela é muito utilizada, às vezes, quando a gente vai modelar alguma situação, problema, em que forma-se uma figura geométrica de um triângulo e a gente quer relacionar lados e ângulos e esse triângulo não é retângulo. Então, ela acaba sendo uma boa alternativa nesse tipo de estudo. Beleza? Bom, pessoal, é isso. A revisão é bem simples, bem básica de trigonometria. Tem muita dificuldade que vocês trazem no ensino fundamental e ensino médio, mas com esse material, junto com o seu conhecimento prévio e outros materiais que você pode achar na internet, com listas de exercícios, eu acho que você consegue ter uma base forte para um bom entendimento ao longo do curso. Beleza? Por enquanto é isso, um forte abraço, até as nossas próximas aulas.